Queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva mais uma vez e nos ampare neste nosso encontro virtual de corações e mentes para a leitura e reflexão do nosso Evangelho. Neste momento, eu convido a fechar os nossos olhos, entrando em sintonia com os Espíritos de luz, pedindo ao Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas e a amar os nossos inimigos. Faz-nos entender teu Evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor e seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja. Meus irmãos, a leitura do Evangelho de hoje é referente ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Os itens 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não resistirdes ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo e vos tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e nada negueis àquele que deseja que lhes empresteis. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, o Cristo veio dizer: pagai o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isso sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se colocando um freio às agressões, logo todas as pessoas de bem seriam suas vítimas.
O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for abatida, ele disse de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, simples manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, é a única que nos permite dar a força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre: olhai para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Meus irmãos, neste momento, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre o pequeno trecho do Evangelho que acabamos de ouvir. Aprendeste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que se alguém quiser tentar contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não afasteis aquele que vos queira tomar emprestado. Esse trecho, meus irmãos, também encontra-se no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 38 a 42. Meus queridos irmãos, em resumo, nunca devemos retribuir o mal, ou melhor, devemos procurar não retribuir o mal que alguém nos fizer também com o mal. Devemos sim procurar sempre exercitar a prática do bem, mesmo tendo recebido o mal. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra para o ser humano produzem essa tendência natural nossa, que ela é sombria, nascida do orgulho e da exaltação do nosso ego, que leva o homem a retribuir uma injustiça com outra injustiça, retribuir ofensa com outra ofensa. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral ainda não está evoluído suficientemente, pois encontra-se no nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei de Moisés dizia: olho por olho, dente por dente, coerente com aquela época em que Moisés vivia, não interessante mais para os dias atuais. Veio então o Cristo, meus irmãos, e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Para o orgulhoso, meus irmãos, este ensino parecerá uma covardia, porque na verdade ele não compreende que existe mais coragem em suportar o insulto de alguém do que providenciar uma vingança em resposta a quem nos insultou. E não compreende também porque sua visão é limitada e ele só enxerga o presente, aquilo que é palpável e material. Então eu pergunto e chamo todos nós à reflexão:
Nós devemos tomar ao pé da letra aquele preceito, de olho por olho e dente por dente, responder o mal com o mal? É claro que não, meus irmãos. Nós devemos sim, ao apanharem uma face, devemos oferecer a outra. Não significa, ao pé da letra, apanhar e oferecer-se para continuar apanhando na outra face. Jesus não seria sádico a tal ponto de nos ensinar isto. Não é verdade, pessoal? Significa não revidar o mal com outro mal. Outra reflexão colhida desse trecho do Evangelho, meus irmãos, é sobre amar os nossos inimigos. Eu não preciso convidar os meus malfeitores para ir na minha casa, muito menos fazer churrasco ou reuniões sociais junto com a minha família. Não devemos, inclusive. Temos que ter também amor próprio. Apenas não podemos desejar-lhe o mal, querer o seu mal. Isto já é o suficiente para não sermos seus inimigos. E estaremos fazendo um bem para ele. Pois o mal que eu faço a alguém, isto me faz mal. E o mal que alguém me faz, só faz mal para ele mesmo. Enfim, ao oferecermos a outra face, nós cortamos a corrente do mal. Ou seja, se uma sequência de maldades eu resolvi fazer o bem, talvez em algum momento esta minha atitude leve aquela pessoa maldosa a refletir sobre o bem e a partir dali ela mude o seu comportamento, trocando o mal pelo bem. Meus irmãos, se não pusermos um freio às agressões dos malfeitores com a ação do bem, muito depressa todos os bons serão suas vítimas, porque deixarão de fazer o bem e se levar pela maldade. O homem deve aceitar com humildade tudo que sirva de modelo para acabar com orgulho, que glória maior nos vem de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Devemos ter a consciência que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação dos conflitos, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos. Daí vem o motivo de repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais elevarmos o nosso pensamento acima da vida material, menos nos magoarão as coisas da terra. Meus irmãos, com isso concluo a reflexão de hoje e passemos à prece de encerramento. Com muita gratidão, meus irmãos, encerrando o nosso encontro, vamos elevando nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, agradecendo por estar sempre ao seu lado e Ele estar ao nosso lado, nos protegendo e amparando, nos fortalecendo. Rogamos, Mestre querido, que abençoe e fortaleça nosso propósito de nós melhorarmos. Dê-nos sempre, Senhor, força e coragem para enfrentarmos os desafios de nossos dias, aprendendo a amar os nossos inimigos. Abençoe e proteja, Senhor, a todos os dirigentes espíritas, nossa casa espírita e a todos os trabalhadores e voluntários das lides espíritas. Oramos e vibramos em favor da paz mundial, da harmonia entre todos os povos e por nosso Brasil, em especial nessa época de pandemia que afeta todo mundo. Que as nossas vibrações positivas se encarreguem neste momento em fluidificar a nossa água, que servirá de remédio purificador para o nosso espírito. Que nossas vibrações cheguem até nossos irmãos que estão em sofrimento, seja onde for, onde estiverem, encarnados ou desencarnados, que recebam o remédio para suas dores.
Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso também, para que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos amorosamente pelos nossos familiares e amigos, para que sejam sempre fortalecidos na fé e no amor, e vibramos finalmente por nós mesmos, para que tenhamos sempre discernimento em nossas ações e decisões. E assim, agradecidos, encerramos os trabalhos do dia de hoje e que as doces vibrações de nosso Mestre continuem a nos envolver no decorrer desta semana e que a tua paz esteja sempre conosco. Uma semana de bênçãos de paz, de amor e de alegria a todos, meus irmãos. Que assim seja.